a Carla Zambelli, do Nas Ruas, para a gente discutir o que é que aconteceu, o rescaldo desta manifestação. Carla, o que você acha que houve ontem? Eu acho que, primeiro, bom dia para todos. Eu acho que, Madeleine, a gente está dentro de uma bolha das pessoas que acompanham política. Né? Existem estudos que dizem que apenas 11% da população acompanha a política. Então, ali estava um resquício desses 11%, que entenderam o que é o problema da lista fechada, que entenderam o que é a questão do foro privilegiado. São duas questões que a grande massa que não acompanha a política de perto não entende. Então, eu acho que de verdade a população ainda não pescou o quanto a questão da lista fechada é importante, o quanto pode mudar a política no país. Mas eu acho que também ontem houve algumas questões que, para mim, pelo menos, eu vi como novidades. Primeiro que eu senti uma certa torta de climão entre os movimentos. Há uma rivalidade se criando entre os diversos movimentos que pareciam muito unidos no impeachment? Eu acho que, eu não chego a falar rivalidade, assim, eu posso falar por mim, né? O meu sonho é ver um palco único com todos os movimentos unidos. Eu já propus isso diversas vezes e eu fui voto vencido, né? Eu acho que a gente teria muito mais... A população entenderia como uma questão da união. Eu acho que, na verdade, agora há uma bifurcação, digamos, no antes e no depois do impeachment. O impeachment era uma pauta única, era muito fácil juntar todo mundo, era necessário colocar vários caminhões, porque a gente tinha quantidade de gente. Agora, com essa nova fase de pós-impeachment, a economia melhorando, o dólar baixando, os juros também, etc., a população vai acompanhar cada vez menos a política e a gente vai ter um volume pequeno de pessoas nas ruas mesmo. A não ser que tenha um boom, Lula foi preso, ou aconteceu uma coisa com o Moro, alguma coisa desse tipo, mas senão a população não sai. E aí eu acho que essa peneira começa a dizer, então, ok, impeachment passou, a pauta única passou, agora o que é? Então, por exemplo, nas ruas é um movimento mais conservador, ou vem para a rua mais posicionado ao centro, e aí você começa a ter as diferenças. Eu acho que não chegam a ser divergências, mas diferenças. E é cada movimento querendo se posicionar, ao invés de ficar em cima do muro, se posicionar realmente de qual é a sua ideologia ou posição política. Agora, teve umas coisas muito curiosas que eu vi ontem. Você viu essas máscaras aqui, estavam em todo canto. Essas máscaras aqui, a do Moro nós não conseguimos. Se alguém tiver para mandar do Moro, eu queria. Mas, enfim, essas máscaras foram dadas pelo caminhão do pessoal da Monarquia, que estava lotado, mas estava lotado, abarrotado e de molecada, inclusive. E eu não acredito que aquele povo todo fosse monarquista. Que eu vi, não acredito porque eu estava lá, eu via, ia perguntando para as pessoas, na medida do possível ali, mas as pessoas estavam indo lá para pegar a máscara. E isso estava mobilizando mais do que os discursos. O que é uma coisa muito nova ali. E os trios elétricos, um do lado do outro, cada um fazendo um discurso mais alto que o outro, se sobrepondo ao outro. Eu acho que no fim aquilo se organizou para uma manifestação de 1 milhão de pessoas, em que aquele tipo de estrutura fazia sentido e tinha 15 mil. Exatamente. Você pescou exatamente o que aconteceu. Realmente o Brasil Real, né, é um movimento monarquista, e a gente tem aí um levantamento de mais ou menos 20% dos seguidores são monarquistas, ou seja, até uma quantidade grande, se você for observar, 20%. Bom, 20% é o que votaram no plebiscito de 93, 20% da população era monarquista. É uma surpresa, realmente. 20% são monarquistas? 20%. Porque ele estava lotado, eu acho que tinha tanta gente, se não mais no deles, que no do MBL. Uhum. Eu tô falando assim, de olhar, eu fui lá e olhei. E eu fiquei surpresa, eu não achava que O era Dom Bertrand foi no nosso caminhão e ele foi aplaudidíssimo no nosso caminhão. Mas ele foi lá pedir o quê? Pra virar imperador? Não, não, eles não pedem, né? Na verdade, o que acontece? Eles defendem que haja uma descentralização do poder, uma separação entre governo e Estado.
que hoje é centralizada na figura do presidente, e que o Estado, que deveria cuidar de segurança e justiça, diplomacia internacional e assim, a segurança, né, jurídica do país, no sentido de um poder moderador, separado do governo, que quem administra as coisas. Eles querem voltar, na verdade. Porque podia ser parlamentarismo, podia ter... Mas é uma monarquia parlamentarista. Então, ao invés de você ter um chefe de Estado e um primeiro-ministro, o chefe de Estado é o monarca. Então, eu já tive muito preconceito com isso. Quando eu fui observar as ideias e você começa a olhar países como Inglaterra, Holanda, Espanha, que são monarquistas parlamentaristas, você diminui um pouco o preconceito. Não é questão de voltar ou não, mas que tem muita gente que quer, tem. Porque o Dom Bertrand e o Dom Luís, que são pessoas muito conservadoras, têm os mesmos ideais, enfim, as mesmas ideologias e princípios de vida dos conservadores. Então, os conservadores se atraem por essa questão. Mas, realmente, a questão da máscara também é um ponto que é novo. Antes, os bonecos atraíam. Bonecão agora não atrai mais a atenção, a curiosidade. Não atrai mais. É uma coisa que... Passou. Aqui tem um monte de gente perguntando no chat por que o antagonista fica batendo na tecla de que as manifestações foram um fracasso. Porque foram, eu não tô aqui falando nenhuma novidade. Os movimentos acham que foi um sucesso? Não, eu acho que fracasso, quando a gente fala em fracasso, a gente diz o seguinte, foram poucas pessoas, não foi válido, né? Você coloca o peso na balança. Não, eu não acho que não foi válido, e eu acho que foi válido, que tem muita gente com garra que foi, e que as ideias que as pessoas defenderam lá são importantes e que são representativas. Agora, manifestação boa é rua lotada. Rua lotada. E sob esse ponto de vista, que é o ponto de vista que exerce pressão em cima dos políticos, sob esse ponto de vista foi um fracasso. Exatamente. Se for pensar por esse lado, o que acontece? Se eu sou política hoje e estou defendendo a lista fechada, eu não fico mais com medo. E se as ruas estivessem lotadas ontem, eu estaria morrendo de medo. Eu no lugar dele lá, né, do Rodrigo Maia, desse pessoal que quer lista fechada, eles olharam para as ruas e disseram assim, bom, o povo não está tão preocupado assim com lista fechada, né? Então eu acho que o recado que foi dado parece que o povo não está exercendo sua cidadania como deveria. E a gente não sei se vai ter mais alguma oportunidade de nós mostrarmos isso. A gente vai continuar exercendo a pressão, pode ser feita virtualmente, né? Acho que o antagonista tem um papel primordial nisso daí, e todos os movimentos, porque a pressão virtual funciona, mas a pressão das ruas ficou um pouco a desejar, sim. Você falou dessa coisa da lista fechada. Eu identifiquei ali uma multiplicidade de pautas, muitas das quais não eram urgentes. Isso. Porque, por exemplo, ali tinha a coisa das 10 medidas contra a corrupção. Que tá sendo contados os votos. Tinha o fim do desarmamento. Desarmamento, que eu também achei que é uma coisa... E o fim do desarmamento é uma coisa tão polêmica que você enfia isso em qualquer discussão, a pessoa não vê mais nada. Só fica pensando em arma. Não quer discutir as outras coisas. Você não acha que talvez tivesse todo mundo focado, sei lá, foro privilegiado e voto em lista, tinha atraído mais gente? É um exercício daqui pra frente? Olha, o que eu notei no nosso caminhão foi o seguinte, a gente estava defendendo contra a lista fechada e pelo fim do desarmamento. A questão da polêmica do fim do desarmamento, ela decai um pouquinho quando a gente lembra da consulta popular que foi feita no começo do século e que 66% da população votou a favor do armamento. Né, contra o desarmamento. Então, se a maioria da população é a favor do armamento, de que a pessoa possa se defender legitimamente, se torna menos polêmica um pouco. A questão é que quem é contra é muito barulhento, né, que a esquerda é contra. Agora, mas eu acho que isso aí, quando você bota isso não leva a gente pra rua. Eu acho que complica. No nosso caminhão, a gente percebeu que a maioria das pessoas que acompanharam durante o dia ali, devia ter, eu não sei contar, mas assim, a frente do caminhão nosso estava cheia. Até umas 5 horas. Aí a gente pediu para dispersar. Quando você chegou, eu tinha acabado de pedir para dispersar. Eu vi. Então, assim, tinha uma quantidade boa de pessoas, principalmente quando a Joyce chegou, estava tomando ali meio quarteirão e tal. E todo mundo que estava ali era a favor do fim do desarmamento. Então, teve muita gente nova que veio, que não está nem aí para a lista fechada, e que veio para o fim do desarmamento. Entendi. Então, é tão difícil. É muito difícil você... saber o que está mobilizando as pessoas hoje. É muito complicado. O que eu sei a página do Nas Ruas, que alcançava em novembro do ano passado 33 milhões de pessoas por semana, está alcançando 10 milhões. Então, assim, independente de estar com esse furor aí de lista fechada, com ameaça de morte em cima do Moro, a população
pelo menos a gente diminuiu 1/3 do nosso alcance. Eu não sei como é que vocês têm sentido. Mas o nosso trabalho continua o mesmo, as notícias continuam problemáticas, o Brasil está com problema e a população se desengajou, parece. Você acha que, como houve o impeachment, o povo quis um respiro? Eu passei por isso 3 vezes já. A primeira vez foi no Mensalão. A população se engajou muito, porque o movimento nas ruas existe desde 2011. Houve um engajamento gigantesco para julgar o Mensalão antes das eleições de 2012. Aí, bum, arrefeceu. No final de 2012 não tinha ninguém olhando para as ruas. Aí veio 2013, bum, de novo. Teve aquelas saídas nas ruas, todo mundo, aquele milhões de pessoas, arrefeceu de novo com os black blocs. E eu sabia que o impeachment ia passar e ia arrefecer. Veio as 10 medidas, aquele barulho todo do Ministério Público, aquela possibilidade de colocar anistia e tal, deu uma esquentada de novo e já caiu de novo. E não foi a mesma esquentada que deu no impeachment. Quer dizer, a gente tem picos e parece que o brasileiro, ele realmente só sente a necessidade de sair de casa, perder o seu domingo para ir para as ruas, quando o assunto é muito polêmico. E o lista fechada não é... Eles não entendem o que é, não entendem o problema que é. Eu acho que é mais grave do que o impeachment foi, né? Porque se passar, acabou a democracia no país. Pra gente finalizar, cara, você não acha também que a data, que foi no mesmo dia de um São Paulo e Corinthians... E Lollapalooza. E do Lola... É que é Lula na jaula. E do Lollapalooza, isso não complica? Você fazendo o dia de um grande festival de música, pro qual... E a questão é a seguinte, tinha 160 mil pessoas lá, um entrevistado da gente falou... É um negócio caríssimo, que as pessoas se programam para comprar. É Interlagos, a pessoa que já comprou... Não vai deixar de ir, com certeza. E São Paulo e Corinthians, aí... Você não acha que foi, assim, um mix de... Foi. Assim, pro espectador saber, eu acho que é importante, porque isso é uma coisa muito de bastidor, mas eu acho que é importante eles saberem. Os movimentos todos tinham se organizado para sair dia 9/4, né? Porque abril é um mês terrível. Tem feriado de 21 de abril, depois tem o 1º de maio, e a gente precisava de pelo menos 3 meses para se organizar. A gente soube, então, que o Vem Pra Rua estava se organizando para 26/3. A gente ia soltar 9/4 e acabou soltando 26/3 para acompanhar o Vem Pra Rua, que já tinham feito esse pedido da manifestação lá em janeiro. Então, os outros movimentos que tinham se organizado para ir em abril acabaram antecipando, para sair junto. E eu acho que... E aí depois descobriu-se que tinha o Lollapalooza. Quer dizer, é um negócio que a gente não acompanha, né? Os líderes... A gente não liga muito pra música, mas eu acho que foi uma falta de estratégia aí grande. Mas eu acredito que... Por exemplo, ano passado parece que teve também. Acho que 13/3 do ano passado também tinha Lollapalooza, tinha uma coisa assim. E lotou. Então... Entendeu? Eu não sei se é só isso, não. Eu acho que a gente fica arrumando desculpa. Nos outros estados não teve Lollapalooza, não teve jogo e também não teve gente. Exatamente. Salvador teve gente. Salvador acho que foi a única cidade... O nosso Salvador ficou bem satisfeito com o público. Falou que foi mais ou menos o mesmo público das outras manifestações todas. Mas eu acho que a gente está querendo arrumar desculpa para uma coisa que é problema de cidadania. O Brasil não desenvolveu a cidadania e não entende qual é a importância de se cobrar política no país. Bom, e esse é um caminho que vocês vão ter que ajudar a população toda a trilhar. Essa é a Carla Zambelli do Nas Ruas. Eu agradeço muito a sua participação aqui na TV Antagonista e a sua gentileza com a nossa equipe, cedendo ali o seu caminho para a gente poder fazer as filmagens da dispersão ontem. Maravilhoso. Lá a gente na precisa Paulista. de imprensa assim, Madeleine. Vocês representam a gente. Eu acho que a gente tem que dar muita atenção para esse jornalismo sério. Muito obrigada, viu, Carla? Obrigada eu. Valeu.